Oi, gente, eu me chamo Josiane Keila, recebi uma pergunta e decidi compartilhar com vocês. Ela fala assim: eu tenho uma questão para as minhas amigas terapeutas. Por não faltar coisas materiais, parece que eu não tenho o direito de estar bem ou reclamar de tudo isso, como se eu estivesse errada se eu reclamasse. Gente, os nossos problemas não são por conta do dinheiro. Os nossos problemas, nós temos problemas porque nós não sabemos lidar com aquilo que se apresenta. O que mais mata as pessoas são as questões emocionais. As pessoas adoecem por questões emocionais. Tem muita gente morrendo nessa época de Covid, de pandemia, muito mais pelo medo do que pelo próprio Covid. O Covid, ele existe sim, né? Ele está, é um vírus sim, mas gente, tem muito mais gente morrendo, pelo menos na nossa região, por conta da dengue, por conta de diabetes, são outras questões, suicídio, quantas pessoas morrem, quantas pessoas se suicidam por ano. Se olhar as estatísticas, em termos de assassinatos, menos pessoas morreram depois que começou o Covid. Mas nós olhamos para a mídia, né? As pessoas que ficam escutando muito jornal, elas não colocam um filtro. E aí isso cria um pavor, cria medo, cria pânico. Quanta gente está buscando terapia porque não está sabendo lidar com o medo, tá? Então os nossos problemas, eles não são de origem material. Os nossos problemas são como que eu consigo lidar com aquilo que se apresenta. E por que eu tenho tanta dificuldade de lidar com aquilo que se apresenta? Porque eu estou repetindo um padrão de dor ou do meu sistema familiar ou da minha infância. E ela continua assim: e lá no fundo eu não estou bem, né? Eu não posso reclamar, não me sinto no direito de reclamar e eu não estou bem. Vejo meu filho angustiado, sem amigos, pessoas morrendo, virando números apenas, família longe, sem abraços, sem beijos, sem o olhar de quem amamos. No fundo, o seu filho, as crianças, gente, elas ficam muito mais angustiadas e elas adoecem muito mais pelas questões do pai e da mãe, tá? Não é culpa de pai e mãe, nada disso. Mas as crianças, elas querem, inconscientemente, elas querem ser grandes para resolver os problemas dos pais. E tudo aquilo que eu reprimo, tudo aquilo que eu tento sufocar, porque estou me comparando com alguém, eu vou acabar adoecendo, vai acabar afetando alguma parte do meu corpo, algum órgão, né? Então, por que às vezes eu tenho um problema de coração? Por que eu tenho um problema de rim? Por que eu tenho um problema de pulmão? Pulmão é tão relacionado, o pulmão está relacionado à tristeza, né? Por que eu tenho alergia? A alergia está relacionado ou um contato indesejado ou uma separação indesejada. Por que o meu sistema imunológico, que agora nesse momento de pandemia é tão importante a gente fortalecer? Por que o nosso sistema imunológico ele baixa, ele cai, né? Como que eu estou lidando com os meus problemas? Como que eu estou lidando com os meus desafios? Imunidade, ela traz muito essa questão da força, da coragem. Mas quando que eu tenho coragem, que eu tenho força, que eu olho para a vida, ok, isso está acontecendo e a gente vai passar por isso. Principalmente quando eu tenho uma boa relação com o meu pai, ou principalmente quando o sistema familiar tem uma boa relação com os homens, né? Quantas mulheres sofrendo, porque principalmente nos relacionamentos amorosos, porque elas excluíram o pai, elas tomaram partido em relação a pai e mãe. Então, quando nós tomamos partido em relação aos nossos pais, é como se o nosso coração estivesse dividido, né? Tanto que a palavra partido, ela já diz tudo, né? Eu estou dividida entre o meu pai e a minha mãe. Então, compreender a criança que nós fomos, compreender a criança que os nossos pais foram, realmente nos torna grandes, fortes e capazes para resolver os nossos conflitos e os nossos problemas. É uma ilusão achar que a vida não vai ter problema, que a vida não vai ter conflitos. É uma ilusão.
Todos nós passamos por desafios na vida, isso faz parte do ser humano, faz parte do nosso processo evolutivo. Até porque é muito bom, é muito prazeroso quando nós percebemos o quanto nós somos capazes. Por isso que as pessoas que dão em excesso, ela tira do outro o direito de perceber a sua força e a sua grandeza. Por isso que se os nossos pais, eles tivessem dado tudo para nós, se eles fossem pessoas perfeitas, o que a gente ia fazer aqui? Né? O Bert Hellinger falava, só o imperfeito pode evoluir. O perfeito já está pronto, já está tudo certo. Ele não tem mais o que fazer aqui, né? E aí ela continua assim, mas por eu saber que tem gente muito pior, eu não reclamo, eu guardo e sigo. Não existe cura, gente, guardando dor, tá? Não existe cura. A primeira coisa que a gente tem que compreender, a gente não tem que se comparar a ninguém. Eu posso usar uma pessoa como, né, eu posso olhar para essa pessoa e me inspirar, mas quando eu me comparo, eu tiro a minha força e a minha grandeza. Então é você perceber aí internamente quais foram as dores que você acessou nesse processo de pandemia de Covid, quais foram os seus ancestrais que vieram de outros países e que morreram, que não tiveram os recursos que você tem agora, e o que eu posso fazer para ajudar o meu próximo, né? Nós estamos passando por um momento que é um grande presente, que é um momento realmente de autoconhecimento, onde as pessoas elas estão tendo a oportunidade de realmente colocar em prática, mas de se escutar para depois colocar em prática, né? Quem eu sou, o que eu escolho daqui para frente. A gente vai quebrar muito aquelas questões de ser racional demais. A gente está passando por um momento onde nós precisamos de autoconhecimento, de sentir, de ter coragem de fazer mais escolhas, de se jogar para a vida, até porque nós estamos na era de Aquário, que é a era do realmente desse grande sentir. E principalmente o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito? E aí as pessoas falam, Josi, eu não sei qual é o meu propósito. E aí eu queria constelar para encontrar minha profissão. A sua profissão, o seu propósito de vida, você vai encontrar, você vai saber quando você olhar para quem você é. O quanto as pessoas têm medo de olhar internamente, de abrir aquela caixinha de Pandora, sabe? De resgatar a criança que foi, o que você gostava de fazer na sua infância. Será que eu estou agora nesse momento cuidando mais da minha pessoa ou querendo cuidar dos outros, né? Realmente, gente, é um momento de voltar para casa, mas para essa casa aqui, essa casa interna, tá? E às vezes voltar para nossa casa, ela nos traz desconforto. E aí eu vou te fazer uma pergunta, como é voltar para sua casa mesmo, para sua casa? Como você se sente dentro da sua casa? Porque se dentro da minha casa eu não me sinto bem, se dentro da minha casa eu não consigo me comunicar direito, é porque aqui dentro tem algo que não está bem. Aqui dentro está faltando uma comunicação, um acolhimento, sabe? E aí, né, quando ela diz sem os abraços, sem os beijos, será que eu não estou precisando me abraçar agora, me acolher agora, olhar nos meus olhos, compreender essas emoções aqui que estão borbulhando, né? Então é esse movimento, a gente não está no momento de fazer esse movimento externo, é realmente um movimento interno, porque existem muitas famílias que elas estão sempre juntas, mas elas não estão juntas de coração. Então nós precisamos agora, é o momento de realmente conectar a nossa mente, os nossos pensamentos com aquilo que nós sentimos, com as nossas emoções, com o nosso coração. Eu percebo nos atendimentos que famílias que tiveram muitos amores que não foram vividos, a dificuldade que tem em se jogar, sabe, em sentir a vida, em ousar, em arriscar. É como se fosse errado ser feliz, é como se fosse errado sentir. Porque lá atrás, e não é só de amores não vividos, né? Em famílias onde tem também muitos assassinatos, muitos suicídios, muitas memórias que praticamente nos levam à loucura, à espiritualidade reprimida.
Então, se lá atrás eles não sentiram, né, não sentiam que direito eu tenho de sentir, e essa memória, esse script continua. Então, quebrar esse script, compreender realmente o que está acontecendo, nos libera para ter uma vida mais leve e mais feliz, tá? Então, tenha coragem de se acolher, tenha coragem de olhar nos seus olhos, tenha coragem de se observar, de se perceber, de olhar para a sua grandeza, porque quem conseguir passar por essa pandemia, quem conseguir lidar de forma leve com esse momento, você pode ter certeza que quando tudo isso acabar, vai aproveitar a vida de uma forma do jeito que a vida é, tá? A vida não é sofrimento, a vida não é dificuldades, mas a gente vai ter desafios. Sempre, sempre, sempre existiu e sempre existirá. Porque faz parte né, do nosso momento, faz parte do estar aqui, né, no aqui e agora. Então se acolha, porque o que está faltando não é o externo, é o seu interior. Quem sabe é o momento de fazer uma boa faxina na sua casa, de pegar o seu filho e andar com ele de bicicleta, até de mostrar para as crianças, para que elas percebam que vai ter momentos que a gente tem que se recolher um pouco mais. E aí, como é a minha relação com o filho, né? Porque lá atrás, muitas mães, elas não tinham, as nossas mães, elas não tinham tempo, elas nem podiam ter esse tempo, porque elas se casavam para procriar, para passar a vida adiante. Elas não se casavam só para ter uma família, né? Porque era o protocolo, era assim, né, que era o certo. Tanto que a minha avó dizia, uma mulher que não tem filhos é uma árvore seca. Por quê? Qual é, né? O que ela traz nessa frase? Porque para ela casamento era só para passar a vida adiante. Mas que bom que foi assim, porque se eles tivessem mais esse sentir, que agora a gente está tendo essa oportunidade, mas se eles sentissem mais, com certeza eu não estaria aqui, você não estaria aqui, porque eles teriam muito menos filhos, né? Porque quando a gente sente muito, a gente tem mais consciência daquilo que eu estou fazendo e daquilo que eu realmente desejo, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo.